Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim. Bom, gente, como eu falei na semana passada, eu tenho participado de algumas discussões nas redes e elas acabaram indo para um lado, né, para o lado do feminismo. Normalmente esse é um assunto que eu evito, não porque não me interesse, me interessa bastante, mas porque sei que sempre gera confusão, pois nós, como homens, somos proibidos de falar sobre esse assunto. Mas como eu sou um homem não sou um homem de me intimidar, muito menos de me orientar por proibições que só existem na cabeça de alguns, vamos aos fatos, né? O que eu tenho percebido nas novas gerações de feministas é um retrocesso da complexidade e uma visão muito rasa e estreita da sociedade. Para vocês terem uma ideia, tem feminista achando que as mulheres não têm responsabilidade alguma na socialização dos filhos. Eu estou usando o termo responsabilidade porque para mim é o correto, né? Porque elas usam sempre o conceito de culpa. Até porque elas operam sempre nessa frequência da coisa da culpa, né? E ninguém tem culpa, nem homens, nem mulheres. Temos responsabilidades, né? Primeiro, temos que parar de enxergar o mundo através das lentes das bolhas privilegiadas das grandes cidades. Nessas ilhas de segurança, as desigualdades entre homens e mulheres é menor, né? Nos interiores e periferias, essas distâncias são muito maiores. As dinâmicas de socialização são bem diferentes também, né? Nos grotões, os conceitos ainda são aqueles usados ali nos anos 50. Meninos ainda são ensinados que, quando forem adultos, serão os provedores e que suas esposas as cuidadoras do lar, dele e dos filhos. Essas visões são reforçadas pelas igrejas, pelos pais e pela sociedade ao redor. E ninguém faz isso por maldade, faz porque aprenderam que é assim, né? Que assim é o certo. Desde que o mundo, é assim na cabeça deles. Ah, mas as mães não ensinam seus filhos a estuprarem e matarem mulheres. Juro que eu li isso em um comentário. Gente, ninguém ensina esse tipo de coisa, mas o que fica implícito na socialização é que mulher é propriedade do homem, que ela lhe deve respeito e obediência. A questão do estupro é o ápice, distorcido, é claro, né, dessa relação de poder. As agressões e assassinatos também. Se não for minha, não será mais de ninguém. Lembram dessa frase? Muito, né, falada aí por homens. E, gente, mães ainda ensinam suas filhas a serem prendadas, obedientes e compreensivas. Ah, mas e os pais? Os pais reforçam, né, com exemplos de autoridade e poder. Com os meninos é a mesma coisa. Os estereótipos de masculinidade são passados tanto pelos pais quanto pelas mães. Aprende a ser homem, menino! Deixa de ser mulherzinha. São frases ditas tanto pelos pais, né, quanto pelas mães. A pressão para que meninos reprimam suas emoções vem de ambos os lados, né? Lembrando que tudo isso que eu estou dizendo é de uma maneira geral, tá? Ah, mas na minha casa não foi assim. Que bom, mas não é assim que funciona na maioria das casas e o resultado vemos o tempo todo por aí, né? Algumas feministas aprenderam que existem dois lados. O das mulheres perfeitas, incapazes de errar, e que quando cometem um deslize é culpa dos homens que forçaram elas a errar. Já os homens erram só por respirar, né? Essa visão estreita e infantil faz com que corram em círculos, né? Mas aí, se você disser, tá errado porque você é homem. E, gente, sinceramente, enquanto essas meninas não sentarem com outros homens, não entenderem a dinâmica da socialização deles e os efeitos que ela produz, vão continuar tateando no escuro. Tem biologia envolvida, tem socialização envolvida, tem os efeitos que ambas causam, né, na pessoa, tem a cultura, os níveis socioeconômicos, enfim, uma lista enorme de coisas que precisam ser avaliadas. Mas elas ainda pensam tudo isso no modo: se foi um homem que disse, está errado. Se fosse uma mulher, estaria certo. Enfim, gente, se não mudarem, vão continuar correndo atrás do próprio rabo o tempo todo.
Ah, e nem adianta vir com aquele papinho de homem sendo homem, só podia ser homem, porque isso só mostra que vocês não têm argumento e são, de fato, muito infantis, né? Essa discussão precisa ser feita assim, queridas, sabe? Mas não adianta ficar só conversando entre vocês. Vocês têm que sair dessas suas bolinhas e irem conversar com as mulheres lá do interior, com as mulheres da periferia, para ver o que elas pensam, como opera a cabeça dela, qual é a dinâmica, né, de educação que elas propõem aos filhos. Tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser analisado, entendeu? E não é porque eu sou o homem que disse que está errado, né? É a realidade, a gente precisa lidar com ela. Eu falo sempre isso em relação a tudo. A gente precisa lidar com a realidade. Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.